Meus amigos, lá vem eu e os meus vídeos. Espero que não dê problema, tá? Mas certamente você já deve ter ouvido ou feito essas perguntas. Pastor, crente pode jogar bola? Pastor, crente pode ouvir música tal, banda tal? Pastor, crente pode jogar vídeo? Crente pode isso? Crente pode. É a pergunta mais comum. E talvez muitas pessoas aqui tenham realmente dúvidas honestas quanto a isso. Talvez você mesmo esteja vivendo esse dilema neste exato momento. Mas sabe qual é o real problema? Muitas vezes nós fazemos a pergunta errada. Eu lembro que o apóstolo Paulo escreveu uma frase que ficou muito conhecida, que é: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas você sabe o que isso significa de verdade? Será que Deus deixou uma lista de coisas permitidas e outras não? É tudo pode não pode? Sabe, hoje eu quero compartilhar com você algo que na prática vai lhe ajudar a tomar decisões como essa, sabe? Tem um grande dilema na vida do cristão que ele de fato precisa viver para agradar a Deus, sabe? Nós não podemos, de maneira ou hipótese alguma, viver de forma que desagrade o Senhor. Isso deve ser algo algo levado muito a sério. Então, eu vou ajudar você a tomar as decisões de praticamente qualquer área da sua vida. E melhor, sabe? Sem viver debaixo de culpa, mas também sem transformar a graça de Deus em uma desculpa para viver de maneira que desagrade ao Senhor, tá bom? Eu sou Gessé, você está no canal do Gessé, e aqui a gente trata de alguns temas como esse e tantas outras coisas. Vale ressaltar o seguinte: se você gosta desse tipo de conteúdo, é óbvio que eu não vou deixar de pedir que você se inscreva no canal e deixe o seu like aí, compartilhe também com outras pessoas, porque aqui nós buscamos olhar para a Bíblia de maneira equilibrada, porém sem religiosidade barata e sem negligenciar as verdades que são absolutas por parte do Senhor. Vamos embora? Tá pronto para isso? Pois é. Porque sempre quando temas como esse eles aparecem, normalmente nós encontramos dois extremos. Vou dizer quais são esses dois. Primeiro é o legalismo. É quando alguém cria algo que Deus simplesmente não criou. É aquele famoso: você não pode isso, aquilo também não. Crente de verdade nunca faria isso. Muitas vezes essas proibições surgem apenas de tradições e não necessariamente das escrituras. Paulo combate esse tipo de pensamento quando fala sobre aqueles mandamentos do tipo: não toque, não prove, não manuseie, né? São regras humanas que dão a aparência de espiritualidade. A aparência de espiritualidade, mas na verdade nunca transformou o coração de ninguém. O legalismo produz pessoas que parecem santas por fora, mas continuam sujas por dentro. Não existe santidade apenas aparente. A verdadeira santidade ela tem que ser de dentro para fora. Porém, existe um outro extremo, sabe? Que é o extremo da libertinagem. É quando alguém usa a frase do tipo, você já deve ter ouvido: ah, Deus conhece o meu coração. Ah, isso não é problema, porque Deus é um Deus misericordioso. Ah, o importante é uma. Pois é, cuidado. Transformar a graça do Senhor em uma licença para viver exatamente aquilo que você quer viver não é bíblico também. Isso não está na Bíblia, não é isso que a Bíblia nos ensina. A liberdade cristã nunca foi o direito de fazer o que eu e você queremos. A verdadeira liberdade é receber poder para fazer aquilo que Deus quer que façamos. Eu sempre digo uma frase para minha filha: seja tudo que Deus quer que você seja. Nada mais, nada menos. Então, eu vou listar pelo menos 3 perguntas que você deve substituir por todas aquelas que falamos no começo. Ao invés de perguntar apenas se pode ou não pode, faça 3 perguntas. Eu vou listar essas 3 perguntas aqui para você. Essas perguntas, elas funcionam como uma espécie de filtro, sabe? A primeira dela é: isso me domina? Isso me domina? Paulo diz que eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Pense nisso. Se eu fico irritado quando não posso fazer determinada coisa, se eu não consigo passar um dia sequer sem aquele hábito, se aquilo ocupa meus pensamentos o tempo todo, eu não penso mais nada, somente naquilo, talvez o problema não seja necessariamente a atividade. Talvez ela tenha se tornado um senhor para você. E só existe um senhor digno desse lugar. E eu e você sabemos quem é ele, né? Claro, Jesus.
A segunda pergunta é: isso edifica outra pessoa? Aquela pessoa que me observa é edificada através disso que eu faço? A Bíblia ensina que nem tudo é feito apenas para mim e para você. Pelo contrário, muitas das nossas atitudes devem ser pensadas no nosso próximo. E tem que cuidar com isso também, né? Porque a Bíblia ensina que nem tudo que é permitido vai edificar a vida do outro. Nós vivemos em comunidade, isso é inevitável. As nossas escolhas, elas não afetam apenas a mim, elas afetam também as outras pessoas. Foi para isso que nós fomos chamados, para impactar outras pessoas. Talvez algo não seja pecado para você e está tudo bem. Mas será que um cristão mais novo na fé entenderia isso? Eu não estou querendo que você se balize a partir do que o outro pensa, sabe? Mas é necessário pensar, será que a outra pessoa, seria levado ao erro por causa do meu exemplo? A liberdade cristã também é marcada pelo amor ao próximo. Nem sempre abrimos mão de algo porque é pecado. Às vezes abrimos mão porque amamos mais ser bons exemplos para as outras pessoas. Amamos a Cristo de tal maneira que nos colocamos no lugar de verdadeiros cristãos. Sabe uma coisa? Cristão significa ser pequenos cristos. E o que fazemos parece com pequenos cristos? A terceira pergunta talvez seja a mais importante. Isso que eu faço vai glorificar a Deus? Paulo resume tudo isso dizendo o seguinte: quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, faça isso para a glória de Deus. Que pergunta poderosa, né? Depois de fazer isso, eu consigo agradecer sinceramente a Deus pelo que eu faço? Eu consigo dizer coisas do tipo: Senhor, obrigado porque eu posso fazer isso. Obrigado porque eu posso jogar um futebol. Ou a minha consciência fica pesada quando eu vou jogar um futebol? Pois é. Nem sempre a consciência é perfeita. Ela precisa ser iluminada pela palavra de Deus. Mas ela é um excelente alerta quando caminhamos com Deus. O caso do futebol, por exemplo, né? Eu vou usar esse exemplo, pessoal, porque tem uma camisa de time ali atrás, cara. Eu gosto muito de futebol. Eu trabalho, de certa forma, com futebol também. E durante muito tempo, eu mesmo me fiz essa pergunta. Será que um cristão pode gostar tanto de futebol como eu gosto? Hoje eu entendo que a pergunta correta é outra. O problema nunca foi a bola ou torcer por time A ou time B. O problema é que a bola desperta em mim. É o que ela causa em mim, o efeito dela em mim. É sobre a bola ou o time não ocupar o lugar que é de Deus na minha vida. Sabe? Ela me faz perder o domínio próprio. Às vezes, eu tenho que policiar-me muito com isso. Principalmente o meu time, né? Que me faz sofrer muito, né? Ela me afeta de tal maneira que impacta aquilo que é chamado de Deus para minha vida, a minha família, as pessoas que estão ao meu redor. Sabe? São perguntas que são necessárias serem feitas muito mais do que simplesmente posso ou não posso. Você consegue perceber a diferença disso? O problema não está no hobby, em torcer. O problema está aqui, ó, no meu coração, no seu coração. Deus criou muitas coisas boas para serem desfrutadas com gratidão, equilíbrio e responsabilidade. E eu posso dizer sem medo de errar, futebol é uma delas. O pecado quase sempre acontece quando transformamos um presente, uma dádiva de Deus, em um ídolo. Isso vale para o futebol, mas também vale para o trabalho, vale para o dinheiro, vale para as redes sociais, vale para relacionamentos, vale para qualquer coisa. Sabe de uma coisa? Eu concluo isso, no final das contas, como que se a verdadeira liberdade em Cristo, em nós, para fazer todo o sentido, é estar livre do pecado para servir a Deus com alegria. Então, da próxima vez que surgir uma dúvida, lembre-se dessas 3 perguntas. Isso me domina? Isso edifica o próximo? Isso glorifica a Deus? Essas 3 perguntas, se você responder essas 3 perguntas com sinceridade diante de Deus, provavelmente encontrará o caminho certo, sabe? Eu, por muitos anos, vivi debaixo de um jugo de pode e não pode, pode e não pode. Hoje eu consigo ser livre graças ao Senhor. Mas essa liberdade do Senhor, ela não me permite ultrapassar alguns limites. Agora eu quero ouvir de você o seguinte.
Qual é o dilema que você enfrenta hoje? Existe alguma área da sua vida em que você fica pensando, será que isso convém para um cristão? Escreva aqui nos comentários. Vamos conversar sobre isso a respeito da liberdade que o Senhor tem nos dado. Se esse vídeo faz sentido para você, deixa o like aqui, mas mais do que o like, deixe a oportunidade de ser impactado por Deus através disso. Sabe, a religiosidade barata, ela tem matado muitas pessoas. E eu fico pensando se eu tivesse sido livre antes, sabe? Se eu tivesse sido liberto antes, quanto tempo atrás eu não poderia já estar falando de futebol e sendo bênção na vida de tantas pessoas como temos sido, né? Tantas pessoas que chegam até nós e dizem, cara, eu fico admirado. Pessoas importantes chegam até mim e dizem, cara, eu fico admirado como você gosta tanto do América, você torce por esse time, você se importa com esse time, mas toda vez que é colocado em xeque o time, essas paixões, entre aspas, né? E aquilo que você faz para o Senhor, você nunca abre mão de fazer o que é para o Senhor. Esses dias me disseram assim, Gessé, cara, você seria uma potência se você tivesse em Natal, se você cobrisse o América presencialmente, em loco. Aí eu respondi para essa pessoa, seria muito bom pro Alvo Rubrocast. Mas como ficaria a minha consciência diante de Deus, entendendo que ainda não fiz tudo aquilo que Ele espera que eu faça? Então, assim, é preciso abrir mão daquilo que eu sei que daria muito certo, que eu seria muito feliz para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E essa compreensão passada para um descrente, vamos dizer assim, ela é impactante, porque ele para e raciocina e diz, caramba, olha só, existe algo muito maior do que isso que ele faz. Isso não significa que eu não faça muito bem aquilo que faço quando o assunto é futebol, porque quem me conhece sabe, eu faço muito bem. Eu me entrego, eu me dou bastante, mas eu me dou até o limite que isso não ocupe o lugar de Deus na minha vida. Eu vou até, né, onde eu posso, para quê? Para que isso não roube o lugar daquilo que é chamado. Eu separo muito bem duas coisas na minha vida: vocação e o restante. Vocação é aquilo que Deus nos chamou para fazer. Vocação é compreender que é para buscar primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus, na compreensão de que todo o resto vai ser acrescentado de fato por Deus. Então, assim, eu não sei quais são os seus dilemas e o que Deus quer que você faça nesse mundo. Talvez você tenha aberto mão dos hobbies, de profissões, de algumas coisas que por fardo colocaram na sua cabeça de que é pecado, de que não pode fazer. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, seja liberto disso, sabe por quê? Porque talvez seja aí que Deus quer lhe usar poderosamente, sabe? Desde que você entenda que esse lugar, o que ele ocupa e quais são os limites dele, e viva tudo o que precisa ser vivido para a glória de Deus. E eu tenho plena convicção que em tudo quanto nós fazemos para a glória de Deus, há manifestação da glória dele, e isso alcança outras pessoas. Não tenho dúvida nenhuma disso. É por isso que existem os crentes da bola, para que venhamos a falar de futebol de maneira leve, tranquila, né? É por isso que existe o Papo que Edifica podcast, para poder falar sobre vários assuntos. É por isso que existe o Alvo Rubrocast, um canal além daqui, né, que fala de futebol, fala de time. Sabe por quê? Porque eu encontrei o lugar até onde eu posso ir para não ocupar o verdadeiro lugar de Deus. E isso pode ser bom para você em tantas áreas. Talvez você queira ser bailarina, talvez você queira ser artista, talvez você queira ser do business, você queira ser várias coisas e fica com aquele fardo pesado na consciência, achando que está cometendo um pecado do mundo, o maior pecado do mundo, se você gastar energia para isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez Deus esteja chamando você para gastar energia exatamente para isso. Desde que gaste energia até onde Deus quer que você gaste. O conselho que eu dou para minha filha nunca foi tão real. Faça tudo que Deus quer, seja tudo que Deus quer que você seja. Deus quer que você seja o quê? Um bom médico, um bom jogador, um bom bailarina, um bom artista. Seja.
seja intencionalmente tudo isso para a glória de Deus. Isso vai fazer total diferença na sua vida. Amém? Deus abençoe. Tamo juntos. Valeu.